Obesidade, tá? Primeiramente, qual é a epidemiologia da obesidade? No Brasil, o sobrepeso está presente em 55,4% da população, já a obesidade em apenas 20% da população, que é um número bem alarmante também. Algumas características individuais em relação ao homem. Essa obesidade tem a prevalência aumentado nos extremos de escolaridade. Então, aquele indivíduo muito estudado e o indivíduo pouco estudado tende a ser mais obesos e tende a ter também um aumento do sobrepeso. Já nas mulheres, tá? Com o aumento da escolaridade, a gente tem uma diminuição notável da obesidade nesse grupo e do sobrepeso, tá? Em relação ao IMC, eu vou falar sobre algumas observações do IMC fora do padrão. Por exemplo, os asiáticos a gente considera um IMC um pouco menor do que 25 para considerar sobrepeso. Então o IMC de sobrepeso nos asiáticos é de 23 a 27,5. Então, fugindo um pouco do padrão do indivíduo branco, que é a partir de 25 o sobrepeso. Já no idoso, que é considerado a partir dos 60 anos de idade, a gente considera o IMC normal de 22 a 26,9. Então a gente estende um pouco o padrão da normalidade. Por quê? Porque sobrepeso pode ser fator de proteção para o idoso, tá? Para redução de quedas, então para diminuição de fragilidade, etc. Tá? Então a gente expande um pouco a faixa de normalidade para o idoso. O idoso com IMC um pouquinho maior pode ser considerado um indivíduo normal. Já na obesidade, classificação em relação à infância. Então a gente utiliza o Z-score para classificação, que compara de indivíduos com a mesma idade, tá? E é baseado em desvio padrão, Standard Deviation. Então o indivíduo de menos 2 a mais 1, até 5 anos e dos 5 a 19 anos é considerado normal. O indivíduo com Z-score de mais 1, entre mais 1, ou seja, maior que mais 1, né? Tá acima, e menor ou igual a menos 2, até 5 anos ele está em risco de sobrepeso e a partir de 5 anos ele já tem o sobrepeso. Indivíduo a partir de mais 2, só que menor ou igual a mais 3, até 5 anos ele tem sobrepeso, só que de 5 a 19 anos ele já é classificado como obeso. Já o Z-score acima de mais 3, então o mais alto que tem, a gente tem a classificação de obesidade no indivíduo até 5 anos, e de obesidade grave no indivíduo de 5 a 19 anos. Então a gente vai fazer aqui uma tabela mais ou menos para demonstrar. Então aqui, menos 2 a mais 1. Aqui é o indivíduo normal, normalmente, tá? Vamos falar de até 5 anos primeiro. Até mais 1. Até mais 2 e até mais 3. Eu represento aqui porque fica mais fácil de visualizar, tá? Então, indivíduo até aqui, os dois são normal. E o indivíduo entre mais 2 e mais 1, então, aqui ó, o indivíduo entre mais 1, menor ou igual a menos 2 é considerado risco de sobrepeso, se ele tem até 5 anos, e sobrepeso, se ele tem de 5 a 19 anos. De mais 2 a menor ou igual a mais 3, só que incluindo mais 3, a gente tem o sobrepeso no indivíduo até 5 anos e a obesidade no indivíduo de 5 a 19 anos. E a partir de mais 3, a gente tem a obesidade no indivíduos de até 5 anos e obesidade grave em indivíduos de 5 a 19 anos, tá? Tá aqui representado. A liraglutida está aprovada a partir de que idade? Para 12 anos, segundo os guidelines americanos, pode ser prescrita a partir dos 10 anos. A sibutramina a gente tem o início aqui a partir dos 18 anos. Lembrando que a sibutramina é pouco utilizada atualmente, tá? Muitos países não permitem o uso da sibutramina. Entretanto, ainda ela é uma medicação que é aprovada para obesidade no Brasil. Bariátrica a partir dos 16 anos com consentimento dos pais. Então essa aqui é uma classificação da ABESO, do percentual de redução em relação ao maior peso. Então a gente vai pegar o maior peso do indivíduo, diminuir do peso atual e dividir pelo maior peso. Daí vai dar o percentual de redução em relação ao maior peso. Então, o indivíduo com IMC de 30 a 39,9, ou seja, indivíduo com obesidade grau 1 e grau 2,
A gente considera a obesidade reduzida quando ele perde de 5 a 9,9%, tá? E é considerado obesidade controlada quando ele perde maior ou igual a 10%. Já no indivíduo com obesidade grau 3, o IMC acima de 40, a gente considera a obesidade reduzida quando ele perde de 10 a 14,9% do peso. Uma obesidade controlada quando ele perde acima ou igual a 15% do peso, tá? Em relação à antropometria, tá? O que cada um dos marcadores antropométricos representam? Cintura abdominal. O acúmulo de gordura na região abdominal fala a favor de um padrão de deposição androide, ou seja, masculino, e está relacionado a complicações metabólicas, como está aqui, tá? Então a gente utiliza assim o ponto médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca para medir a circunferência abdominal. Segundo a OMS, pode ser utilizado a maior medida, tá, da circunferência abdominal. Outro que a gente vem aqui é a circunferência do quadril. A circunferência do quadril é medida a partir dos 2 trocânteres maiores, tá? Uma pessoa que tende a acumular gordura no quadril, ou seja, tem uma circunferência no quadril maior, ela tem um padrão ginecoide, que é um padrão mais favorável, tá? Diferente do padrão androide. Relação cintura e altura. Uma relação cintura e altura maior que 0,5, ou seja, você está com a cintura muito grande para sua altura, e um indivíduo assim, então, vou desenhar ele aqui, é uma bola mesmo, tá? Então, por quê? A cintura dele está muito larga, é quase a mesma coisa da altura, ou um pouquinho maior que a metade da altura dele. Então, isso aqui representa um grande risco cardiovascular, um padrão de deposição de gordura androide. Circunferência cervical corrigida. Então, a gente vai medir o pescoço e vai adicionar 4, 3 e 3 para as seguintes coisas, respectivamente. 4 para hipertensão, 3 para ronco habitual e 3 para sufocamento, tá? Se o indivíduo tiver uma medida corrigida, circunferência cervical corrigida, menor que 43, ele tem baixa probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono. Se ele tiver uma circunferência corrigida acima de 48 centímetros, ele tem alta probabilidade de apneia obstrutiva do sono. Circunferência da panturrilha, tá? A circunferência da panturrilha serve principalmente para a classificação de sarcopenia em idoso, que o indivíduo idoso sarcopênico tende a ter uma circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros, tá? Já a circunferência da coxa, ela fala a favor, tem relação direta com o IMC, tem relação direta com a deposição de gordura periférica, que é melhor do que a gordura central, e, portanto, ela tem relação inversa com doença cardiovascular, tá? Lembrando que a doença cardiovascular está associada principalmente à gordura abdominal, tá? Então é um padrão mais ginecoide também, o acúmulo de gordura na coxa, no quadril, tá? Gordura visceral. Então aqui eu explico basicamente por que a gente acumula gordura visceral. Como é que funciona? A gente tem um adipócito inchado, está saturado, vou desenhar um adipócito aqui. Aqui é a gordura, aqui é o núcleo. A gente tem um adipócito saturado de gordura, cheio de gordura, e não tem mais outros adipócitos disponíveis para guardar gordura. Então está todos os adipócitos cheios de gordura, estão todos cheios. O que ocorre? Na tentativa de armazenar gordura nesse adipócito tem uma inflamação local, então liberação de citocinas inflamatórias, vem mais gordura tentar ser adicionada, o adipócito já está saturado e daí há deposição de gordura ectópica, ou seja, fora dos adipócitos. Principalmente gordura ou fora da localização habitual dos adipócitos, perdão. Tá? Deposição de gordura ectópica. Gordura na região abdominal, entre as vísceras, gordura hepática, gerando a esteatose hepática, gordura pancreática e gordura no epicárdio, tá? Então, é assim basicamente que a gente tem a deposição de gordura ectópica. Em adipócitos fora de sua localização habitual, que é subcutânea, né? A localização habitual, principalmente, é subcutânea. Síndrome metabólica. Então, a gente tem que ter a noção que o critério obrigatório de síndrome metabólica, como a gente já tem mencionado bastante, é a circunferência abdominal. Nos homens, a partir de 90 centímetros, tá? Maior ou igual a 90 centímetros. E nas mulheres, a partir de 80 centímetros, tá? A gente já é o critério obrigatório. Tem que ter 2 ou mais desses outros critérios. Triglicerídeos acima ou igual a 150. HDL, que é o colesterol bom, menor que 40 em homens e menor que 50 nas mulheres.
Pressão arterial sistólica maior que 130, esse aqui é ou, tá? Ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 85, tá? E glicemia de jejum maior ou igual a 100, aqui uma pré-DM, tá? Uma pré-diabetes mellitus, tá? Estrogênio. Então, o estrogênio favorece a deposição de gordura ginecoide, que é um padrão mais favorável, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre os métodos complementares para avaliar o percentual de gordura do indivíduo. Um método que a gente tem é a pesagem endostática, que você vai fazer o peso submerso desse indivíduo, tá? Pouco utilizado. O padrão dos estudos, que é a densitometria de corpo inteiro. Ressonância magnética ou tomografia. Cineantropometria, que é a medida de somatórios de pregas cutâneas, que é bem utilizado, principalmente pelos nutricionistas. Ultrassonografia, bioimpedância, que está sendo bastante utilizado. E um método muito bom também, que é a calorimetria indireta. A gente vai falar aqui sobre os principais. Então, a bioimpedância. O que é basicamente a bioimpedância? A bioimpedância, a gente vai ter uma passagem de corrente elétrica pelo corpo. Quando essa corrente elétrica passa por tecido adiposo, ela tem uma resistência à sua passagem. Quando ela passa por músculo ou tecidos ricos em água, ela tem uma facilidade na sua passagem. Assim, é com essa dificuldade ou facilidade de passagem que ela vai medir o percentual de gordura corporal, tá? Então, uma corrente elétrica alternante de baixa intensidade. O tecido adiposo, como eu tinha falado, impõe resistência, ao passo que o tecido muscular, rico em água, é um bom condutor. Entretanto, existem vários fatores que podem alterar essa medida da bioimpedância, tá? Então, sempre você tem que pedir para o paciente estar da mesma forma. Seja na mesma etapa do ciclo, tá? Seja sem atividade física, eu já vou falar como é que funciona. Então, influência. Temperatura ambiente, porque o indivíduo pode perder água, tá? E vai aumentar o percentual de gordura dele. Atividade física, ele pode desidratar também. Consumo de alimentos ou bebidas, ele pode estar hiperidratado. Até uma água no estômago dele vai ser entendida como massa magra, tá? Porque tem baixa condutância. Menopausa, tá? Pode alterar, a gente sabe que os hormônios femininos favorecem ou não o inchaço ou a hidratação, né? Acentuada. E fase do ciclo menstrual. Por que fase do ciclo menstrual? A gente sabe que a primeira metade do ciclo menstrual, a mulher tende a desinchar, a perder líquido. E na fase final, ela tende a ganhar líquido. Então, se você fizer numa mulher no final do ciclo, ela vai ter mais massa magra. Por quê? Porque ela está retendo líquido e a bioimpedância vai entender isso como massa magra. Então, como que deve ser realizado? Em jejum, tá? Pelo menos 4 horas, sem atividade física por 12 horas, abstinência de álcool, que tem um efeito diurético, por 24 horas, sem diurético por 7 dias, e nas mulheres entre o 7º e o 21º dia do ciclo. Então, são bastantes critérios aqui para aumentar a acurácia desse exame, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que compreende o gasto energético diário de um indivíduo, tá? Então, o que compreende esse gasto energético diário? Ou dispêndio energético basal. Então, ele é composto pela taxa metabólica de repouso, tá? Que é aquilo que você gasta para atividade cerebral, atividade cardíaca, tá? Representa a maioria dessa taxa metabólica basal, que é de 60% a 75% do total, né? Vai depender se o indivíduo faz mais ou menos atividade física, mas de uma maneira geral representa a maior parte. Efeito térmico dos alimentos, tá? O quanto você gasta para digerir o alimento, tanto no processo digestório, e quanto você gasta em reações químicas para transformar aquele 1 grama de proteína em quilocaloria, tá? Em calorias. Então a gente está vendo aqui, carboidratos tem um efeito térmico dos alimentos de 5 a 10%, ou seja, daquela caloria que você ingere na forma de carboidrato, você vai gastar 5 a 10% daquelas calorias só para digestão e para transformação daquele carboidrato em energia. Carboidratos complexos e fibras, a gente tem um aumento ainda maior do efeito térmico dos alimentos. Por quê? Por exemplo, fibras, o carboidrato vai estar imerso nas fibras. Vai ser mais difícil para o nosso corpo conseguir absorver o carboidrato entremeado em fibras. Já o lipídio é muito mais fácil transformar lipídio em calorias, tá? Então é de 3 a 5% o efeito térmico dos alimentos do lipídio. Já a proteína tem o maior de todos, que é de 20%. Isso explica uma coisa. Dada por exemplo, uma taxa metabólica do indivíduo,
Vou fazer uma dieta para ele. Uma dieta de, por exemplo, 2.000 calorias. O percentual que eu vou colocar de gordura ou o percentual que eu vou colocar de carboidrato, vou dividir 60%, 30% de carboidrato ou gordura. Não faz tanta diferença o quanto você vai colocar. Se você vai colocar 30, por exemplo, 60 vai ser carboidrato e gordura. Não vai fazer muita diferença se vai colocar 30 ou 20, 40. O que faz diferença numa dieta é o aumento do percentual de proteína. Por que proteína? Porque essa proteína tem um net muito alto. Você vai gastar muita energia para transformar essa proteína em caloria. E além disso, né? Então, o foco de uma dieta é alta proteína e altas fibras, tá? Que fibra, a gente vai ver mais pro futuro também, fibras no mínimo 10 a 15 gramas por dia está associada à redução de mortalidade, tá? Diminuição de câncer de cólon, etc, tá? Calorimetria indireta, tá? A calorimetria indireta é um exame bem mais avançado, tá? Ela faz a determinação de trocas pulmonares. O VO2 é o volume de oxigênio que você consome e o VCO2 é o volume de gás carbônico produzido, tá? Durante um ciclo respiratório. A gente usa para o cálculo da calorimetria indireta o QR. O QR é o quê? É o volume de CO2 produzido dividido pelo volume de O2 consumido, tá? O normal é de 8 a 9. Esse método serve para saber se a gente está em lipogênese, ou seja, formação de gordura, ou lipólise, ou seja, destruição de gordura. Como que a gente sabe isso aqui? Com base no QR. Quando a gente tem um QR menor, ou seja, o que significa o QR menor? Você está produzindo menos CO2, tá? E está consumindo mais oxigênio, tá? Relação indireta. Estou produzindo menos CO2 e estou consumindo mais oxigênio. Por quê? Porque a lipogênese quando a gente está em lipogênese, a gente utiliza mais carboidrato, tá? E quando você utiliza mais carboidrato, você tem, então vou fazer no azul, quando você utiliza mais carboidrato, você tende a fazer o quê? Aumentar o volume de CO2 produzido e diminuir o volume de O2 consumido. Então esse aqui é um gráfico que está representando. Então aqui o QR maior ou igual a 1, tá? Então aqui, ó, o percentual, tá? Quando você vai aumentar o QR, você aumenta o percentual de carboidrato queimado. Já quando você diminui o QR, então você está aumentando, você está priorizando o lipídio, ou seja, você está fazendo a lipólise, tá? Então quanto menor o QR, menor o QR, melhor, tá? Na perda de peso. Você está quebrando gordura. Perda de peso. Tá? E depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia da obesidade.